Pessoal, a nossa fé em Deus não pode ser apenas de boca. Por mais que a pessoa ache que ela tem fé, se essa fé não lhe trouxer benefícios, para nada serve. Deus não quer que você tenha fé e viva como as demais pessoas. Ele quer cumprir as suas promessas na sua vida. E Deus é fiel em tudo quanto Ele prometeu. Mas existem regras que precisam ser cumpridas. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 17, o apóstolo diz o seguinte: "E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido." Quando a Bíblia diz gentios, está falando de todas as gentes. Os outros gentios são aqueles que ainda não se converteram a Deus. Nós éramos gentios, separados de Deus, mas quando ouvimos o Evangelho e fomos iluminados, tomamos a decisão de seguir a Jesus. Isso fez com que nós nos tornássemos filhos do Altíssimo. E como filhos, nós nos tornamos também herdeiros das promessas. Hoje nós podemos pedir tudo o que nós quisermos e nos será feito. Se você está pedindo e não está acontecendo, é porque você ainda não se tornou filho de Deus ou você ainda não entendeu como é que se faz para receber a bênção. Lógico que tudo é feito dentro da palavra de Deus, dentro daquilo que a Bíblia declara ser o nosso direito, nós podemos pedir. Mas também não precisamos ser assim econômicos no que vamos pedir, não podemos ser bobinho, nós temos que saber pedir. Porque para Deus não tem impossíveis e o poder dele não é limitado. Não há um limite para o que Deus possa fazer. Ele é ilimitado. A gente que deixa o diabo nos inspirar de modo errado e a gente começa a estabelecer limite. A pessoa, às vezes, ela pensa que ela tem que fazer alguma penitência, algum sacrifício para conseguir uma cura ou outra bênção qualquer. Não é nada disso. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 30, o apóstolo Paulo nos lembra de algo muito importante. Está escrito assim: "Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção." Então preste atenção, aqui diz que Jesus foi feito sabedoria, justiça, santificação e redenção para nós. Não foi por outro motivo, foi para nós. Então nós temos agora que saber que se precisamos de sabedoria, é só pedir que Deus dá. Se precisamos de justiça, o que é a justiça de Deus? É a operação de Deus contra qualquer mal que nos atinge. Seja ele nos pensamentos, no nosso espírito, no nosso corpo. Isso é a justiça de Deus, a operação dele contra o mal que nos atinge. Então, se nós precisamos de justiça, Jesus é a nossa justiça. E santificação. E veja que essa é a parte mais fácil. A pessoa muitas vezes ela deixa o diabo ludibriar ela. Quando ela vive no erro, ela vive pecando, ela está na mão do diabo. E ele não quer que ela ouça a voz de Deus, porque se ouvir, ele perde o controle sobre ela. Mas a verdade é que Jesus veio para a nossa santificação e redenção. Qualquer pessoa que quiser se livrar das garras de Satanás, consegue facilmente, é só se arrepender dos seus erros e decidir não mais praticá-los. Feito isso, a pessoa entra na presença de Deus em oração, confessa tudo, pede perdão e é perdoado. E não somente perdoado, mas é também purificado. Você só precisa se entregar a Jesus e o mais ele fará. Agora, quando eu me entrego ao Senhor, significa o quê? Significa que Ele é quem passa a ter o domínio sobre a minha vida.
Eu não tomo mais decisões à minha própria cabeça antes de orar e pedir a direção de Deus. Eu não posso mais me submeter também ao diabo para cometer os pecados que ele me induz a cometer. Paulo estava chamando a atenção para que eles, os efésios, não andassem mais como andam também os outros gentios. Nós também não podemos mais viver como dantes. Os outros gentios, essas pessoas que ainda não vieram para o Evangelho, não descobriram ainda que Jesus é a solução dos problemas delas, então elas vivem conforme o curso da natureza, aquilo que dá na mente dela, ela é guiada pelos pensamentos dela. E muitas pessoas, até que se diz evangélicos, também estão a cada dia se corrompendo. Mas a televisão, ela mostra as coisas imundas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Induz as pessoas não só a aceitar, como também fazer essas coisas. Coisas absurdas que vão desde furtar, mentir, trapacear, prostituir e outras coisas que só de pensar já dá nojo. Mas eles querem que você considere isso como normal. Considere que não tem problema algum, mas claro que tem problema. Não é à toa que Deus disse: não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho. E não foi à toa que ele criou macho e fêmea e falou que o homem deixará pai e mãe e unir-se à sua mulher. Deus fez cada coisa com propósito. Ele fez o estômago para a comida e a comida para o estômago. Está entendendo? Cada coisa foi criada com um propósito e não pode se inverter essas coisas. Não foi em vão que o Senhor disse: sede santos, porque eu sou santo. É a palavra de Deus, meu irmão. Se você quer que as bênçãos de Deus, que as promessas dele se cumpram, todas elas na sua vida, se você quer abrir a sua boca, orar e ver o resultado, você tem que viver em santidade. Tem que deixar de seguir o curso da natureza, deixar de seguir a sua cabeça, deixar de seguir aquilo que eles tentam falar para você que tem que ser feito, o que o mundo faz. E tem que começar a respeitar a Deus. Quem não respeita o que Deus diz e faz essas coisas absurdas que se vê por aí, está se separando de Deus. Jesus falou: quem não ajunta comigo, espalha. Quem comigo não ajunta, espalha. Ou você se ajunta com Jesus. Como é que eu me ajunto com Jesus? Quando eu obedeço a palavra, quando eu ando de acordo com a palavra. Ou você anda de acordo com a palavra, se ajunta a Jesus, ou então você está espalhando, você está longe dele. Nós não podemos andar como andam os outros gentios. Mesmo que a nossa lei, a lei dos homens, aprove certas coisas, todavia nós temos que ter a seguinte consciência: eu vou prestar contas a Deus um dia. A lei aprova isso, mas Deus diz que não é para fazer. E um dia eu vou ter que prestar conta disso. Não só do que você fala, mas daquilo que você faz e daquilo que você pensa também. Você vai prestar conta. Quando chegar o grande dia, até as intenções do coração vão ser manifestas. E bom é quando Deus nos repreende e nós aceitamos a repreensão. E como é que Deus nos repreende? Através da pregação da palavra. Como é que Deus repreende você? Através da pregação. Você ouve a palavra de Deus e você entende: puxa vida, isso que eu estou fazendo não é certo. Eu tenho que deixar de fazer isso. É assim que Deus repreende, e se você aceita a repreensão, e se você se arrepende e se converte, você é perdoado. As pessoas que desprezam a correção, elas vão amargar a eternidade no inferno. Muita gente está deixando passar a oportunidade de se acertar com Deus. E olha, essa pode ser a sua última oportunidade. Eu fico pensando o quão tolo foi o tal de Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Quão tolo ele foi quando Jesus pegou uma toalha e começou a lavar o pé dos discípulos. Chegou no Pedro, Pedro falou: não, de modo algum o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus disse para ele: olha, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí o Pedro, mais que depressa: bom, se é assim, então, Senhor, lava não só os meus pés, mas lava também minhas mãos, lava minha cabeça, como se dissesse: me dá um banho completo. Aí Jesus falou para ele: olha, aquele que já está lavado, aquele que já se banhou, não necessita de lavar senão os pés.
pois no mais, todo já está limpo, e vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela faz uma limpeza completa em nós. Mas aí, Jesus foi lavando os pés dos discípulos, um a um. E quando ele chegou em Judas, e Judas era quem carregava a bolsa com as doações que as pessoas faziam, era uma espécie de tesoureiro, e o Judas roubava o que era colocado ali. E Jesus sabia disso. E eu imagino que enquanto Jesus lavava os pés de Judas, o Espírito Santo talvez estivesse dizendo para ele: Judas, confessa que você tem roubado, é a sua oportunidade. E o Judas podia ter confessado. E Jesus ali lavando os pés dele, enxugando, olhando para ele, como quem diz: se você não se arrepender, não confessar, você vai para a perdição. E ele preferiu ir para a perdição. E ainda traiu Jesus por 30 moedas de prata. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, nós não podemos andar como andam os outros gentios. Aqui não diz só você andar fazendo as coisas que eles fazem, não. Você não pode andar como os outros andam. Não pode andar doente, não pode andar miserável, não pode andar oprimido pelo diabo. Nós não podemos também aceitar fazer as coisas que eles fazem. Para eles, nós somos só massa de manobra, somos apenas um meio para eles atingirem os seus alvos. Tudo o que eles querem é nos manipular para conseguirem os seus objetivos. Mas Deus não nos criou para sermos massa de manobra. Nós temos que andar como a Bíblia diz. Essas pessoas que pensam que pode fazer o que querem, um dia elas haverão de dar conta. E até as intenções do coração, aquilo que é falado lá no pé do ouvido, dentro do gabinete, a tramóia que se faz por baixo dos panos, tudo isso vai ser publicado aos quatro ventos. Não se envolva com coisas erradas. Pule fora enquanto é tempo. Deus está nos dando a oportunidade de andar diferente do que andávamos antigamente. E que os outros continuam andando. Você está ouvindo de Deus que você deve mudar. É a sua oportunidade. No último vídeo eu citei o Salmo 119, versículo 38, que diz assim: confirma a tua promessa ao teu servo, que se inclina ao seu temor. Isso significa que só aqueles que se inclinam ao temor de Deus é que terão as promessas de Deus confirmadas nas suas vidas. Jesus declarou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Caso contrário, meu irmão, não adianta nem pedir. Não tem outro segredo. Não fica aí agora querendo coisa mística. Não, porque eu senti um calor, senti um frio, senti um arrepio, um vento passar, sei lá mais o quê. Não é isso que determina se você vai ser abençoado ou não. Ponha isso no seu coração. Eu preciso ter a palavra de Deus em mim. Não há outra forma. A condição é essa. Eu tenho que estar nele, em Jesus, e as palavras dele têm que estar em mim, para eu poder pedir, determinar e ver o milagre acontecer. Se você não tem as palavras do Senhor em você, e se o Senhor não está em você e você não está nele, não adianta, você vai pedir a vida toda e nunca vai conseguir coisa alguma. Você ora e não vê o milagre acontecer, e o diabo continua te oprimindo e rindo da tua cara. Esse familiar seu que vive doente, que vive com problema, ele e ela têm que ouvir a pregação da palavra. Entenda isso e fale com ele e com ela. Peça sabedoria a Deus para Deus te dirigir nesse assunto. Essa pessoa tem que inclinar o coração ao temor de Deus. Caso contrário, não vai receber fé para ser curado ou ser curada. Isso é o que eu tinha para te dizer hoje. Vamos orar agora? Feche os seus olhos então, curva a sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos andar na tua presença. Nós estamos te seguindo, nós queremos
Ó Deus, o Senhor na nossa vida. Oh meu Deus, venha envolver essa pessoa que está com a vida enrolada, que está com problemas. Deus, ajude essa pessoa, livre essa pessoa do destruidor, das ações que essa pessoa tem feito, Pai, e que não é do teu agrado. Agora, Deus, eu oro para essa pessoa que está com problema. Artrite, artrose, tendinite, bursite, qualquer outro tipo de inflamação, qualquer problema no corpo, problema nos nervos, nos ossos, nos músculos, na pele, nas vistas, nos ouvidos, no nariz, na garganta. Essa pessoa que está dizendo, eu preciso de uma cura agora. Fale com o Senhor, não fique calado não, meu irmão. Ore comigo, diga ao Senhor qual é o seu problema, qual é o problema que você está enfrentando. Pai, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O Senhor pode fazer qualquer coisa, porque não há impossíveis para ti. O Senhor pode resolver o problema no ouvido, o problema no braço, na perna, o problema financeiro, o problema familiar, o problema sentimental. Tudo é possível para o Senhor, e Deus, nós te invocamos, porque sabemos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Por isso nós temos a certeza que tu estás nos ouvindo. Pai, ajuda-nos, não queremos viver como vivem os outros gentios. Deus, em nome de Jesus, eu abençoo esse povo que está orando comigo. E eu digo ao mal que está oprimindo essa vida, eu te amarro agora. Espírito da doença, da enfermidade, da dor, da sequela de um acidente, eu te mando, tire a mão dessa pessoa. Você que tem consumido os nutrientes desse corpo, tem consumido o ferro, as vitaminas, as proteínas, fazendo essa pessoa ficar anêmica, fraca, doente. Você que tem provocado o desmaio repentino, eu te expulso agora em nome de Jesus. Eu exijo, te repreendo, te ordeno, solte essa vida, vá embora em nome de Jesus, seja desfeito agora toda a operação do diabo, caia por terra todo o mal e, Pai, essa pessoa, que ela fique liberta agora, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.